E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, com conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos estranhos gravados com câmeras de segurança. Então prepara um lanche, fique bem confortável e boa diversão. Roda a vinheta! Bom, e se o Flash existe, por que o Super-Homem também não pode? Nesse caso, ele estava disfarçado de entregador. Olhe bem esse rapaz que estacionou sua moto em uma vaga e quando voltou ao estacionamento para ir embora, viu que sua vaga havia sido fechada por um carro preto estacionado no lugar errado. Obviamente, o motorista do carro deve ter ficado indignado com a moto que ocupou uma vaga inteira, mas mesmo assim, não justifica travar o local de propósito, né? O que ele não esperava era que o rapaz da moto era tipo um super-homem, mano. Que depois de tentar sair da vaga de todo jeito, simplesmente levantou o carro e o arrastou um pouco com suas próprias mãos. Caramba! E olha que ele nem aparenta ser tão forte assim. Se não tivesse uma câmera aí, ninguém acreditaria. Eu já acho que os heróis realmente vivem entre nós. Tem algumas pessoas que são realmente atormentadas por espíritos, e quando acontece com muita frequência, elas decidem gravar suas experiências para mostrar para todo mundo. Esse rapaz estava mexendo com o que não devia em uma visita a Nova Orleans, a capital estadunidense do voodoo. E lá conseguiu uma companhia nada agradável que o seguiu até sua casa, que ficava em outra localidade. Quando chegou na sua residência, já no Colorado, a primeira providência foi fazer uma limpeza espiritual na casa, e segurando um rolo de ervas queimando, ele desceu até o seu porão, visivelmente com medo e filmando tudo. Ainda no topo da escada, ele enxerga uma figura vestida de preto e mesmo assim, corajosamente desce os degraus, afirmando para si mesmo que não está com medo. Bom, mas será mesmo? Ele olha para todos os cantos do porão e não vê mais nada. De repente, a porta se fecha. No melhor estilo Hitchcock, viver com essa entidade te atormentando não pode ser nada bom. Rapaz, esse cara precisa de uma sessão de descarrego, já que está com uma assombração dessa andando para onde ele vai. Nos desenhos animados, cães e gatos aparecem fazendo de tudo, dirigindo, lutando, falando, e a gente sabe muito bem que a vida real é bem diferente disso. Mas às vezes, algumas situações me fazem pensar que esses bichinhos, na verdade, estão escondendo suas reais habilidades. Dá uma olhada nesse vídeo. Depois de voltar para casa e verificar as filmagens da câmera de segurança da casa, um homem descobriu que o seu cachorro literalmente recebeu uma encomenda sozinho. Se me contassem uma coisa assim, eu não acreditava nem hoje, nem nunca. O cachorro não só estava vestindo uma camiseta, como ainda conseguiu abrir a porta depois de ter escutado a batida. O dog pega a encomenda com a boca, coloca no chão e dá uma intimidada no entregador com um latido. Seu Lazaré, tu vai me matar, tá? Sai daqui! Sai, Lazaré! Mano, vê se pode uma coisa dessas. Depois que o homem vai embora assustado, o animal faz questão de fechar a porta, afinal, segurança em primeiro lugar, né? Pega o pacote e leva para o sofá. Uma coisa eu sei, esse entregador aí ficou sem gorjeta. No vídeo que você está vendo aí na tela, o frentista de um posto de combustível parece estar lavando o chão do lugar com gasolina. E é sério, cara. Com o preço do combustível atualmente, era melhor se ele tivesse me dado. Já imaginou se alguém decide acender um cigarro ao lado dele? Ou se algum motorista joga uma bituca no chão? Além disso, pensa no cheiro forte que ficou no lugar. Com certeza espantou os clientes. Mas vem cá, será que isso é verdade? Eu realmente espero que ele esteja jogando água no chão e que talvez só tenha colocado um bico de bomba de combustível na mangueira da água. Se algum frentista estiver assistindo aí, deixe nos comentários o que realmente aconteceu no vídeo. Acho que todo mundo já percebeu que assaltante espera o momento ideal para surpreender uma pessoa e cometer o roubo. É verdade que tem alguns que assaltam na cara dura sem se importar com a hora e com o lugar. E para esse pessoal, o destino guarda algumas surpresas. Um exemplo é o que aconteceu com essa mulher. Ela estava usando lenço para fazer aquela limpeza no nariz quando recebeu a ajuda de um assaltante para jogar o negócio fora. Bom,
Muito provavelmente o cara pensou que a mulher estava mexendo no celular. Eu imagino que tenha sido pela posição dela. Então Lalau achou que era o momento certo de pegar o aparelho e dar no pé com a moto. Agora, imagine só a surpresa dele ao descobrir que pegou um lenço sujo. Olha, é de embrulhar o estômago. No final, a gente pode concluir duas coisas. Primeiro, a mulher fez como manda a etiqueta e usou um lenço para fazer a famosa limpeza de salão. Em segundo, em tempos como esse que estamos vivendo, não é nada recomendável roubar lenços usados, né? Fica a dica. Entre todos os animais, os elefantes sempre surpreendem por conta da inteligência notável. Eles são capazes de identificar linguagem corporal, conseguem diferenciar idiomas, ficam tristes quando outro elefante falece e, acima de tudo, possuem uma memória espetacular. Não acredita? Então vou deixar as imagens provarem por si só. Esse elefante estava dando uma voltinha pela natureza quando chegou perto de uma casa. Na mesma hora, o animal foi em direção a alguns lixos jogados no chão e, para a surpresa de quem viu o vídeo, usou a própria tromba para colocar a sujeira na lata. Sério, mano, olha isso. Não dá pra acreditar em uma coisa dessas. Depois de fazer a limpeza, o elefante simplesmente vai embora, e provavelmente pensando que imundos são esses humanos. Que a noite é escura e cheia de horrores, todo mundo sabe. O que ninguém imagina é que esses mesmos horrores podem acontecer à luz do dia. As câmeras de segurança de uma casa registraram o exato momento em que forças paranormais tentaram dirigir um carro. Bom, ou mais ou menos isso. De uma hora para outra, o automóvel começa a descer uma rampa sem que ninguém estivesse ao volante. E o pior, depois tenta voltar para sua posição original. O que diacho aconteceu aqui? O mais doido é que o carro desce a rampa, vai até o outro lado da rua com carros transitando, depois volta para a garagem e repete os movimentos algumas vezes até parecer alguém para ver o que ocorria. O meu palpite é que o freio de mão não estava puxado, porém o que explicaria ele se movimentando contra a inclinação, subindo até mesmo nessa rampa da garagem. E se prestarmos atenção, o veículo até espera as motos passarem, como se tivesse algum tipo de inteligência. Se alguém estiver assistindo tiver uma explicação, manda ver aí nos comentários. Não precisa nem dizer, eu tenho certeza que a sua mãe já te perguntou alguma vez: se o fulano pular em um buraco, você vai pular também? É verdade que esse buraco é uma analogia para alguma situação nada interessante. Mas e quando é realmente um buraco? Ou pior, quando nem tem um amigo para pular junto com você? Um homem foi empurrar o carro na oficina para ajudar os mecânicos. Só que ele não viu que o chão tinha acabado e caiu como se fosse uma boneca de pano. Mas calma aí, mano, foi só um susto. Na mesma velocidade da queda, o homem logo se levantou e mostrou que não havia se machucado. O coitado quis ajudar e acabou indo para a vala. Da próxima vez tenho certeza que ele vai prestar mais atenção. Não há dúvida de que a arte é bastante subjetiva e capaz de instigar as pessoas a refletirem de diferentes formas a respeito de um tema. Uma exposição de pinturas, um filme, uma música, o que seja. Quando a subjetividade do artista se mistura com a nossa, alguma coisa inteiramente nova surge. E foi exatamente o que uma mulher chamada Sarah Julie resolveu fazer em uma sessão na Câmara dos Vereadores da cidade de Portland, nos Estados Unidos. Ela foi convidada para apresentar uma dança durante uma reunião e surpreendeu a todos quando começou a dar cambalhotas, se contorcer, fingir passar mal e até subir em cima de um homem que estava na plateia. Misericórdia! Meu Deus! O mais curioso é que a performance começou normal, mas logo tomou um rumo que beira o assustador. Foram quase 5 minutos de dança, com um grande finale acompanhado de um grito estridente de Sarah. E entre risadas e as dúvidas se a mulher tinha perdido o juízo, ela foi aplaudida no final. Em uma entrevista, a dançarina deu a entender que tudo foi planejado e que a ideia era mostrar que a arte não precisa ser séria, pode ser engraçada e instigante ao mesmo tempo. Bom, vai entender, né? Roubos são comuns em supermercados. Volta e meia, câmeras de segurança registram pessoas tentando levar embora algum produto embaixo da roupa só porque acham que não tem ninguém vendo. E se enganam quem pensa que só homens fazem isso. Muitas mulheres já foram flagradas dando uma de mão leve. Direto de um supermercado indiano, uma mulher foi filmada escondendo uma grande caixa de cerveja embaixo do próprio vestido.
Sério, mano, dá uma olhada nisso. Ela pega a caixa, posiciona entre os joelhos, cobre com a saia e continua olhando os produtos como se nada tivesse acontecido. E não é só ela, hein? As pessoas que a acompanhavam fizeram de conta que não viram nada. Olha, e mais surpreendente do que a cara de pau da moça é a força que ela tem nas pernas para aguentar uma caixa de cerveja daquele tamanho. Acho que alguém tem treinado em casa, viu? Porém a festinha que estavam planejando fazer não deu certo, pois a câmera filmou tudo, e na saída os policiais estavam esperando os meliantes. Bom, a casa caiu. Existem pessoas que podem ser consideradas anjos na Terra, pois elas estão sempre prontas e atentas para nos salvar. Esse foi o caso em um apartamento, pois quase que um cachorrinho foi para o beleléu. O cão e sua dona entraram no elevador para subir até o seu apartamento, mas assim que ela apertou o botão e a porta começou a se fechar, o bicho saiu de dentro do elevador do nada. E o pior é que ele estava preso na coleira, mano. Assim que o elevador começou a se mover, o cachorro subiu junto pelo lado de fora, mas um vizinho que estava do mesmo lado que o animal agiu rapidamente, conseguiu arrebentar a coleira do cachorro e salvá-lo para que ele não se machucasse. Um verdadeiro herói. Uma salva de palmas para esse vizinho. Parabéns! Chegar de um dia cansativo de trabalho, poder comer uma pizza gostosa e tomar um refrigerante bem gelado não tem preço. Contudo, nem sempre o nosso momento de descanso sai como esperamos. Essa mulher estava chegando na sua moradia com uma caixa de pizza na mão, uma bebida na outra, uma bolsa e ainda precisava abrir a porta da casa. Complicou. A sua ideia genial foi apoiar a caixa na porta, porém ela acaba se soltando da tampa e cai direto no chão. Mano, que tristeza. Tô triste, não tô feliz. O mais engraçado é a cara da coitada, né? Os cachorros são realmente importantes quando moramos em casas, pois é difícil ter proteção apenas com muros e grades. Por conta disso, as pessoas acabam investindo em animais para espantar os ladrões. Nessa câmera de segurança, foi possível ver que um homem havia pulado o muro da casa e estava tentando encontrar uma abertura para conseguir roubá-la. Contudo, apenas alguns segundos depois, vemos o cara correndo e pulando a cerca rapidamente para se livrar do que estava correndo atrás dele. Você deve estar pensando que era um pastor alemão, um pitbull, um rottweiler, mas na verdade o que estava correndo atrás do cara era um Yorkshire, mostrando que tamanho amigo nunca foi documento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para ser garçom é preciso ter muita força de vontade e equilíbrio, pois não é nada fácil levar diversos pratos em um espaço tão pequeno. Muitas vezes acidentes acontecem, mas não com esse garçom. O cara é praticamente um ninja da aldeia da Folha. O rapaz foi desviar de outra funcionária que estava passando ao seu lado, mas acabou se desequilibrando e caindo por cima de uma planta. Você deve achar que ele derrubou os pratos no chão, né? Mas na verdade ele conseguiu segurar todos, intactos. A moça retornou para ajudá-lo, pegou um prato e levantou a planta caída. O louco é que podemos ver claramente que os pratos permanecem no mesmo lugar. Caramba! Como ele conseguiu fazer isso? Depois desse vídeo, é certo que esse rapaz vai ser requisitado por muitos restaurantes. Afinal, não é todo mundo que possui essa habilidade. Existem pessoas que seguem regras de vida únicas e simplesmente não se importam em comer coisas do chão. Vai entender, né? Mesmo que isso possa te causar uma infecção e uma dor de estômago muito forte. A câmera desse elevador que estava subindo gravou um menino mascando chiclete. O gênio resolve fazer aquelas bolas de goma igual nos filmes, mas acaba cuspindo a guloseima a 2 metros de distância. Bem na hora que ele cospe, a porta do elevador se abre e ele toma um susto, achando que alguém estaria ali esperando para entrar. Não havia ninguém, mas mesmo assim ele deu uma olhada, chegou mais perto e pegou o chiclete do chão e seguiu mascando. Ai, que nojo! Qual é, cara? Deixa de ser nojento! A situação foi bastante nojenta, né? E o pior é que o vídeo se espalhou pelo mundo todo. Você com certeza deve achar muito fofo aqueles animais que têm as pernas curtas e são bem barrigudos. Ver eles caminhando é realmente muito engraçado e nos dá vontade de ter um bichinho, mas algumas vezes eles podem se atrapalhar bastante. Foi o que aconteceu com esse cachorrinho, que chegou de um dia de passeio com seu dono e acabou se embananando ao subir as escadas. É possível ver pela câmera de segurança que o homem sobe na frente do cachorro com as compras e logo ele vai em seguida. O primeiro cachorrinho consegue subir todo
todos os degraus, apesar das suas pernas curtas, mas o segundo não tem a mesma sorte. Nos últimos, ele tentou pular 2 de uma vez e suas pernas não eram grandes o suficiente. Resultado, ele saiu rolando escada abaixo. Felizmente, o cachorro não se machucou e ficou caminhando tranquilamente depois. Com certeza agora ele vai prestar mais atenção. Existem pessoas que realmente merecem levar um sacode da vida. Algumas vezes demora mais e outras vezes demora menos. Mas o universo sempre cobra o que você faz de ruim para os outros. Nesse caso, o karma foi instantâneo. O homem estava andando de carro em uma rua pouco movimentada e o sinal do trânsito ficou vermelho. O motora parou antes da faixa de segurança como manda o regulamento. Mas antes de qualquer coisa, um senhor que ia atravessar com seu cachorro já começou a xingá-lo gratuitamente, como se ele não tivesse parado no local correto. Antes mesmo de ele terminar o xingamento, bateu de cara em um poste que estava do outro lado da rua. Você é burro, cara, que loucura. E é aí que o cara ficou com raiva mesmo. Parece que nem a pancada foi suficiente para esfriar a cabeça desse homem. Morar em lugares muito úmidos e que são propensos à formação de gelo pode ser um problema, principalmente se você não saiu com as botas adequadas naquele dia. Preste atenção no que houve com essa garota. Em uma rua feita completamente de pedra, podemos ver a coitada tentando subir na calçada, mas parece que passaram um quiabo, mano. E ela não consegue parar em pé. São várias tentativas. Várias pessoas passam por essa calçada, mas infelizmente ninguém consegue ajudar a menina, afinal elas também estão escorregando. Aliás, é possível ver uma mulher deslizando até o fim da calçada como se estivesse patinando no gelo. Bom, mas o que tem de errado? Acontece que por conta do frio, o chão estava com uma fina camada de gelo, e como ela não quis sair com os calçados certos, acabou pagando esse mico. Essa situação foi realmente uma das mais engraçadas que vi até hoje e com certeza nos traz diversas lições para a vida. Uma jovem sentiu um pouco de dor nas pernas enquanto estava de pé em um estacionamento e resolveu que seria uma boa hora para se encostar no capô de um carro que estava estacionado. Infelizmente, ela não contava que o carro estava saindo do estacionamento bem na hora que ela começou a se sentar e... Bom, veja você mesmo. Para piorar, ainda tinha uma câmera de segurança para gravar tudo, né? Uma pessoa que estava próxima até chegou para perguntar se ela estava bem, e no instante do acontecido, o motorista do carro também parou para ver se ela não havia se machucado. Porém, não levou nenhum dano, foi só para se espertar para a vida mesmo. Sempre que vamos a museus, existem barreiras para que as obras de arte fiquem protegidas e não sejam tocadas. Afinal, é preciso proteger as peças de certas degradações e outras ações humanas. Infelizmente, nem todas as pessoas respeitam essas barreiras e fazem de tudo para conseguir ultrapassar e meter o dedo nas coisas, sabe-se lá o porquê. Foi o que aconteceu com essa menina, filmada por uma câmera de segurança. Nesse hotel existia uma escultura feita de areia e que sempre era admirada pelos turistas por ser uma das mais bonitas. Infelizmente, essa jovem não gostou nem um pouco da criação e pulou a cerca para destruir a escultura. Enquanto estava pendurada, ela conseguiu arrancar a cabeça da obra e também o nariz do homem que estava logo atrás. Tenho certeza que a moça só não entrou e destruiu tudo porque não queria sujar os seus sapatos. Toda a situação foi filmada por uma outra mulher que estava com ela no momento. Aparentemente, as duas queriam fazer uma cena bastante divertida para postar na internet. O circuito de segurança deste elevador mostra um rapaz e uma mulher que não se conhecem. O cara fica um pouco inquieto e na cabeça dele, ela aparenta ser uma dona de casa indefesa. Quando a porta abre, ele sai correndo e agarra a bolsa da mulher. Mas o que ele não esperava era que a moça seria bem casca-grossa. Ela não se deixa assustar e consegue puxar o ladrão de volta, aplicando um golpe digno de octógono. Essa daí é bruta, hein? Além de se defender do assalto, ainda imobilizou o cara, que a partir desse dia com certeza abandonou a vida do crime para sempre. Quando entramos em uma loja e tem a plaquinha quebrou, pagou, já ficamos com o pé atrás, né? Imagina a situação gravada nessa loja de departamento, onde o cliente está dando aquela famosa olhadinha e se interessa por uma das televisões que estão à mostra. Ele abaixa para observar mais de perto o aparelho, só que acaba derrubando a TV, que bate na outra e faz esse estrago. Assustado, o cliente dá um passo para trás e manda mais duas para o chão.
Na hora ele coloca as mãos na cabeça e fica olhando em volta pensando em como vai arcar com o prejuízo de $7.000 que acabou de causar sem querer. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O vendedor nem sabe o que fazer com o desastre e tenta checar o estado dos televisores. Parece que ele foi apertar o botão, mas como a TV não estava encostada em nada, foi para trás na mesma hora. Se deu mal. Muitas coisas que dão errado na nossa vida poderiam ser evitadas com um simples planejamento, concorda? Esse cara, por exemplo, estava dando um trato no poçante em um lava-jato, mas quando os rolos de limpeza se afastaram, ele resolveu abrir o carro rapidinho para levantar o limpador de para-brisas. Só que obviamente não deu tempo e quando a máquina voltou, acabou levando a porta embora. Vixe, que baita prejuízo, né? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ele até tenta tirar o carro de lá, mas depois que a burrice já foi feita, a única coisa que ele vai evitar agora é de se molhar, né? Porque a porta, que era o mais importante, já está toda estragada. Agora imagina esse cara pensando, mano, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque ele nem conseguiu mexer no limpador de para-brisa e ainda tomou um prejuízo sem nenhuma necessidade. Os touros definitivamente não são os melhores animais para se brincar, mas como não dá para entender o ser humano, esse maluco decidiu plantar bananeira na frente do mamífero que pode chegar a 1 tonelada. Aqui tem coragem. A gracinha deixou o bicho bravo e em pouco tempo ele partiu para cima do cara. Só que em uma manobra impressionante, ele conseguiu virar uma pirueta com um impulso e grudou na cabeça do boi, sem sofrer nenhum dano. O maluco é brabo. Bom, eu não sei se isso era intencional ou se foi um golpe de sorte, mas esse poderia ser facilmente um vídeo colocado na lista de se não fosse filmado ninguém acreditaria. Por que fazer isso e não ter nenhum registro e aparecer até uma história de pescador? Agora vai uma charada. O que é um jumento em um posto de gasolina? Não sei te dizer. Se você não sabe a resposta, eu vou te mostrar agora. O carro da frente filmou um homem num posto tentando carregar combustível dentro de um saco de plástico. Não é possível isso. Bom, não precisa ter um Nobel em Química para saber que o líquido é corrosivo e abrir um baita buraco na sacola. Quando ele levanta, metade da gasola vai para o chão, mostrando que definitivamente não foi uma boa ideia. Para ajudar, ele não tem um balde nem nada do tipo e pega um cesto de palha para colocar a sacolinha. 2020 foi o ano de trabalhar em casa e por mais que muita gente tenha gostado, a experiência não foi lá das melhores para todo mundo. Esse coitado saiu da chamada antes de desligarem a câmera. Ele se levanta sem saber que ainda estava na videoconferência e exibe sua cueca estilosa para todos os seus colegas de trabalho, que não se aguentam e caem na risada. Além da peça charmosa, ele dá aquela coçadinha e vai viver sua vida em casa, enquanto os parceiros quase morrem de rir da cara dele. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Uma delas decide ligar para avisar o amigo, enquanto o outro prepara o celular para tirar uma foto. Quando ele viu que a câmera ficou ligada, sai correndo como se tivesse cometido um crime, deixando tudo ainda mais engraçado para quem assistia. Então fica a dica, terminou a videochamada? Fecha o notebook no mesmo instante. Hoje em dia os computadores estão bem melhores, mas um tempo atrás trabalhar com essas máquinas era uma missão árdua, e nem todo mundo tinha paciência. Tipo esse homem que mete um tapão na máquina, fazendo o rapaz que trabalhava ao lado até levantar para ver se estava tudo bem. Mas isso foi só o começo. O trabalhador enfurecido pega o teclado e dá-lhe no monitor, derrubando a tela no chão. Ele se levanta e ainda mete uma bicuda na pobre da máquina. Tá nervoso, tá? Ninguém tem coragem de falar uma única palavra para ele, que sai sem se lembrar que haviam câmeras de segurança na sala. Eu não sei o que o computador fez com ele, mas com certeza o deixou muito estressado. Mas e aí? O que será que o patrão dele fez quando viu a cena? As câmeras nos ajudam a registrar momentos únicos. E alguma vez na vida, quando você estava na rua, já viu algo engraçado ou inexplicável e sacou o celular para gravar tudo. Isso ocorreu nesse caso. Sem saber que estava sendo filmado, um cachorro foi flagrado caminhando em 2 patas, como se fosse um ser humano do lado do seu dono no meio da rua. Que viagem é essa, véi?
Será que ele andaria assim se tivesse pessoas lá observando? Ou se ele tivesse visto alguém filmando a atividade suspeita de dentro do carro? O que fica na minha cabeça é, até onde nós conhecemos os animais? Será que eles possuem habilidades das quais nós não sabemos? Isso me fez lembrar daqueles filmes em que os bichos são super inteligentes e se passam por desentendidos só para não suspeitarmos de nada. Mas falando sério, esse comportamento não é comum para a espécie. Quando andam de duas patas é porque foram treinados por humanos para fazer o truque, mas andar assim na rua é algo bem diferente. Esse mano estava tranquilão em uma loja de eletrônicos, escolhendo os produtos que iria levar. Só que suas costas acabaram encostando na prateleira de trás, e isso causa um efeito dominó que arregaça com praticamente o setor inteiro do estabelecimento. Xbox, PS4, peças de PC. Imagina o tamanho do prejuízo. Ele pensa por um segundo que é o Super-Homem e procura segurar a prateleira toda usando apenas uma mão. Só que sua tentativa é 100% em vão, e quase tudo que estava de pé de repente fica amontoado numa bagunça gigantesca. Mas vamos dar o crédito para ele mesmo assim, pois teve o reflexo suficiente para segurar a prateleira que estava na sua frente. Repare que o funcionário da loja aparece desesperado sem acreditar no que acabou de acontecer. Por mais que tudo pareça ser a culpa do cliente, a maior culpada foi a loja, pois colocou essas prateleiras meia boca e superlotadas de produtos. Será que o estabelecimento cobrou o prejuízo do cliente e ainda colocou a culpa nele? Se tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso, não com a vida inocente. Em Singapura, a câmera de segurança desse prédio flagra essas duas jovens indo até uma prateleira de sapatos que fica na entrada de um apartamento. Poderia ser algo comum se os sapatos fossem delas, sim. Essas duas cavalonas boas de arranjar um trabalho estavam furtando calçados, vê se pode. Esse é o local onde os outros moradores colocam seus calçados antes de entrar em casa, faz parte do costume de lá. Elas desistem do ato criminoso quando escutam um barulho vindo de dentro de um dos apartamentos e saem correndo, sem levar nada. Porém, uma delas tem a cara de pau de retornar até a prateleira para fazer outra tentativa. Só que dessa vez, ela olha em volta e percebe que existe uma câmera direcionada bem pro local. Por isso, Lalau decide sair de lá morrendo de vergonha. Para um cara colocar uma câmera bem na sua sapateira, tenho certeza que não foi roubado apenas uma vez. Acho que as duas já estavam acostumadas a fazer isso. No quintal dessa residência, a câmera filma dois jovens conversando de boa na piscina, quando de repente um crocodilo se aproxima de mansinho e logo em seguida dá um tibum bem no meio dos dois. O rapaz pula para fora da água no mesmo instante, mas a garota não consegue sair e o crocodilo vai para cima dela tentando literalmente fazer uma boquinha de madrugada. Com os dois sãos e salvos, eles ficam olhando para o lagarto gigante que agora tem a piscina só para ele. A garota vai para dentro da casa pedir ajuda e o menino fica sem ter o que fazer com o animal selvagem que claramente está com muita fome. Nenhum dos dois se machucaram, mas olhando bem foi por pouco, viu? O réptil claramente estava vendo os dois como presas e quase abocanhou o rosto da menina, mas ela conseguiu ter um reflexo mais rápido, assim como na segunda tentativa do bicho de pegar sua mão. Eu não sei o que é recomendado fazer em uma situação dessa, mas eu duvido que esse casal vai entrar de novo na piscina no meio da noite. Já dizia o velho deitado, a pressa é a inimiga da perfeição. As imagens registradas nesse supermercado confirmam isso. Elas mostram duas pessoas passando pela porta automática que volta a fechar logo em seguida. Porém, sem querer esperar, esse senhor vem com tudo na sua scooter e tenta passar pela fresta da porta, mas acaba destruindo a entrada do estabelecimento e ainda levando uma pancada na cabeça de brinde. Se ele tivesse parado e esperado 3 segundos, a porta abriria novamente, mas como quis aproveitar a deixa, acabou fazendo esse estrago e por pouco o dano não foi maior, pois o tiozinho quase bateu seu veículo em um dos freezers que está na entrada. Devido à idade ou obesidade, nos Estados Unidos é permitido que as pessoas usem esses carrinhos pequenos para fazerem compras, e é normal que eles transitem por estabelecimento com eles, mas esse senhor aqui claramente precisa tirar sua habilitação, né? Porque já mostrou ser um perigo no volante. Ah, e uma informação importante, ficou tudo bem com ele e ele não se machucou por pouco.
Se tem uma galera que não curte a polícia, são os bandidos, é claro, né? Porém, por algum motivo que não entendemos, esse cachorro aqui também tem algo contra os agentes de segurança pública. Pelo menos contra o carro deles. Um dog gruda nessa viatura com vontade e começa a abocanhar o para-choque do automóvel com toda a força do mundo para tentar arrancar um pedaço. Daí chega o reforço para ajudar na infração. Outro cachorro se junta ao criminoso de 4 patas. Será que isso configura a formação de quadrilha? O policial que está dirigindo tenta fazer de tudo para que o cão largue o carro, mas é em vão. Tudo isso está sendo gravado por outra viatura. Os agentes se comunicam, mas não tem muito o que fazer, porque os caras certamente não querem machucar os animais. O desmanche dura cerca de 3 minutos e até mesmo quando a viatura tenta ir embora, a gangue vai atrás e impede que o carro saia do local. Seriam esses cães treinados por criminosos? Porque se o objetivo era danificar uma viatura, ele foi concluído com sucesso. No Reino Unido, uma câmera de segurança externa vigiava a frente de uma casa quando capturou esse homem encapuzado, se aproximando da porta. Ele some por um tempo, mas depois aparece e pega um tijolo que estava no chão da propriedade e decide jogar no vidro do carro para conseguir roubar o veículo. Ele atira o objeto bem de perto, mas o tijolo quica na janela e volta batendo na sua própria cara com toda a força que ele jogou, fazendo com que o cara precisasse de alguns segundos para superar a dor e em seguida acaba até desistindo de cometer a infração. O dono da casa postou o vídeo que viralizou em poucas horas, dizendo que o Lalau já havia rondado seu carro algumas vezes. Porém, o karma finalmente decidiu agir e deu o troco no malandro, que além de ter um galo na cabeça, foi reconhecido pelas imagens. Ele já havia tentado roubar outros carros sem sucesso, mas acabou sendo preso por dano ao patrimônio privado. Esse aí vai ver o sol nascer quadrado, igual no Minecraft. O sistema de segurança público que filmava uma avenida na China flagrou um momento de preguiça que acabou gerando caos para o trânsito da cidade. Esse homem parece ter a necessidade de atravessar para o outro lado, por isso ele anda até a rua, mas existe uma cerca temporária que impede sua passagem. É aí que ele toma a decisão mais imbecil do seu dia. Por que não pular essa cerca? Ele vai achando que isso fará ele pegar um atalho, mas quando quase está do outro lado, acaba derrubando a estrutura, que cai inteira como se fosse um dominó, tanto de um lado quanto do outro, fazendo com que uma das faixas da avenida fique completamente comprometida, atrapalhando o fluxo dos veículos. Tudo isso por pura preguiça de caminhar até um local adequado para atravessar. O homem até tenta consertar a burrada que fez, mas o esforço é totalmente em vão, e provavelmente o tempo que ele iria economizar foi completamente perdido depois do incidente catastrófico. Imagino tanto que os motoristas não ficaram com raiva dele, mas fica a lição: nem sempre o caminho mais fácil é a melhor opção. Nos dias de hoje, muitas famílias se preocupam em manter suas casas seguras e acabam contratando sistemas de segurança para proteger o lar. Nos Estados Unidos, uma empresa forte nesse ramo é a ADT. Porém, 2 famílias ficaram extremamente chocadas ao descobrirem que elas estavam sendo espionadas pelo próprio sistema. Uma das câmeras que fica dentro da casa, que deveria ser acionada apenas quando houvesse uma invasão, acabou sendo ativada quase 400 vezes por um funcionário da empresa. Ué, como assim? Após a denúncia, foram descobertos outros casos e as famílias descobriram que Telesforo Avis, funcionário da tal empresa, vinculou algumas câmeras internas na região de Dallas à sua conta pessoal de e-mail e vigiava diversas casas por 7 anos. Os membros das famílias dizem ter ficado apavorados ao descobrir que uma pessoa desconhecida ligava e assistia a rotina da família por tanto tempo. E o que mais assusta é não saber quais eram as intenções desse cara, né? Já que ele poderia saber com facilidade quando a casa estava vazia ou o que todos estavam fazendo. No fim das contas, o tal cara foi demitido e denunciado à polícia por invasão de privacidade, enquanto as famílias pedem uma indenização de 5 milhões de dólares. Isso pela falha da empresa, que agora vai precisar de sorte para recuperar sua reputação. Em uma zona rural, um cara desce do veículo e vai fechar os portões que ele havia acabado de passar. Ele pega um, mas
mas quando vai pegar o outro, o primeiro volta para trás. A partir disso, o que seria uma tarefa simples parece se transformar em uma gincana do Silvio Santos. Ele corre tanto de um lado para o outro que fica até ofegante e mesmo assim não consegue fechar os portões. Tudo isso enquanto o pessoal que vigia as câmeras ficam rachando o bico do pobre coitado. Após algumas tentativas, ele decide mudar a estratégia e pega um pedaço de madeira para escorar uma das porteiras, mas como você pode ver, não deu muito certo. Depois disso, o cara finalmente consegue agarrar os 2 portões e fechar a propriedade, e de quebra ainda fez uns exercícios, né? Na Austrália, a câmera da casa de uma mulher registrou esse mano doido de cana que entrou em sua propriedade e começou a agir como se fosse se transformar no Gollum a qualquer momento. Ele fica o tempo todo agachado e se aproxima da casa várias vezes para tentar espiar pela janela. Não se sabe se o mano era um ladrão, um stalker ou só um doido, mas o negócio fica mais esquisito quando ele fica parado próximo a um caminhão para evitar que o carro que está passando consiga ver o que ele está fazendo. Depois de alguns minutos, o homem simplesmente sai andando desajeitado e vai embora. A mulher denunciou um homem e as imagens foram divulgadas pela polícia na tentativa de encontrá-lo. Porém, 3 anos já se passaram e ninguém sabe quem é ou qual era o objetivo dele naquela noite. No Brasil, as portas e paredes de vidro precisam ser sinalizadas em locais públicos e comerciais, mas nem todo lugar segue esse protocolo. E nesse vídeo que você está vendo, vemos um caso disso. A menina vem correndo direto na direção de uma parede transparente que ela não enxergou e dá de cara com o objeto. Mas tudo bem, vida que segue. Ela vai pro lado e, sim, cometeu o mesmo erro de não pôr a mão para verificar 2 vezes. Tá bom, dá pra relevar. Mais ou menos. Porém, pela 3ª vez, ela vai atravessar e dar outra cabeçada no vidro, conseguindo passar pela porta de verdade somente na 4ª tentativa. Ela deve ter saído dali e ido direto comprar uma dipirona, porque a força com que ela dá a primeira porrada foi tão forte que até assustou as 2 meninas que estavam próximas. Na segunda, ela põe a mão na cabeça, mas joga o cabelo e consegue seguir. Na 3ª vez, ela já fica com a mão na cabeça mesmo porque deve ter doído e não deve ter sido pouco. Ainda bem que ela não se machucou, no máximo ficou vendo algumas estrelas, e com certeza irá prestar mais atenção da próxima vez. Esse casal de amigos estavam levando algumas coisas desse escritório para o carro e para fazer uma viagem só, pegaram o máximo de uma só vez. A menina deixa cair um dos rolos de papel, então o garoto mete uma embaixadinha e consegue jogar o pacote em seu peito, evitando a queda. Tudo bem que não teria problema nenhum deixar os rolos caírem no chão, porque não iam quebrar, né? Mas imagina ter que voltar para buscar um só. A preguiça falou mais alto. Será que com uma bola ele faz isso também? Cê é louco? Ou foi sorte misturada com desespero? Eu não sei, mas pela cara que a menina fez, se ele tivesse com planos de deixar ela impressionada, amigo, não deu certo. Porque pelo visto ela nem ligou muito para a habilidoidade do cara. Bom, pelo menos ele protagonizou um vídeo que viralizou no mundo todo. Imagine que um primo seu que nunca andou de avião entra naquela máquina de raio-x de malas, pensando que era o caminho certo. Foi justamente o que aconteceu com esse desinformado. O coitado chega todo empolgado com sua mala na mão, indo em direção à área de embarque. Porém, não tem nenhum funcionário na recepção para orientar o rapaz para onde ele deve ir. Daí ele vê uma máquina gigante de raio-x e decide entrar dentro dela. Que burro, dá 0 pra ele. Ao sair 100% escaneado, dá de cara com segurança do aeroporto, que fica sem acreditar no que acabou de ver, pois além da mala também tinha um homem na esteira. Depois da confusão, ele até parece achar graça do que aconteceu e eles encaminham um homem para fazer o procedimento correto. Será que ele não percebeu que quase precisou ficar de 4 para passar pela esteira? Mas também não podemos dizer que a culpa foi dele, pois nenhuma alma viva estava lá na mesa para dar a orientação correta. Sabemos o quanto os entregadores de comida dão um duro danado e são honestos.
Porém, alguns deles acabam fazendo o que não deve. Enquanto está no elevador, esse cara abre a bolsa térmica, pega a pizza do cliente e começa a catar todas as azeitonas. O mano é tão esperto que pega o recheio menor para ninguém dar falta, né? O miserável é um gênio! Depois que come tudo o que quer, ele fecha a caixa como se nada tivesse acontecido. Põe tudo na bolsa térmica e parte para entrega. Tudo isso somente durante a trajetória dentro do elevador. O caso aconteceu em São Petersburgo, na Rússia. O vídeo viralizou até chegar no dono da pizzaria, que postou uma nota afirmando que o funcionário foi desligado da empresa. As beliscadas definitivamente não valeram a pena. Se pelo menos ele tivesse comido um pedaço, com certeza seria bem melhor. Uma dica legal é pedir para sua pizzaria favorita sempre lacrar a caixa da comida, para evitar esse tipo de coisa. Uma câmera acoplada em uma viatura flagrou um momento surpreendente. O veículo das autoridades estava perseguindo uma caminhonete pela rodovia quando o carro fugitivo saiu da pista e foi para o mato. O mais impressionante é a quantidade de gente que saiu de lá de dentro. Caramba! Será que eles se multiplicaram por osmose? Parecia um formigueiro de gente brotando de dentro da caminhonete da caçamba. Imagina como esse povo deveria estar espremido, um em cima do outro para caber tantos. Só dando uma olhada por cima dá para contar uns 15 mole. Maluco, ou existe um portal do Nether dentro desse carro, ou colocaram um guarda-roupa de Nárnia, porque eu não consigo ver outra explicação. Os caras ainda seguravam um tampão na parte de trás para tentar camuflar a infração, porém eles não pensaram que tantas pessoas na caçamba iriam fazer com que a traseira ficasse extremamente rebaixada, e viraram alvos fáceis para os policiais que sacaram na hora. Esse carro sim é o verdadeiro coração de mãe, sempre cabe mais 10. Tem gente que anda por aí mexendo no celular. Nem preciso dizer que não é bom fazer isso, uma vez que você pode se dar mal. No meio de um shopping, essa mulher caminha super distraída usando seu celular e quando vê, acaba tomando um banho na frente de todo mundo. Ela tropeçou em uma pequena fonte usada de decoração e, além de molhada, deve ter danificado o smartphone, documento e tudo que estava carregando. Dando uma olhada na roupa que ela e as outras pessoas estão usando, dá para supor que não estava calor, e alguma coisa me diz que eles não aquecem a água da fonte. Já seria embaraçoso se só o pessoal que estava presente visse, mas o que ela não esperava era que uma câmera de segurança gravaria tudo e o cara que cuida das imagens divulgasse na internet. É isso que acontece com quem fica cuidando do mundo virtual e esquece aqui do mundo real. Sabe quando você tenta impedir que alguma coisa ruim aconteça e acaba fazendo algo ainda pior? Esse mano aqui sabe muito bem como é que é isso. Ele precisava pegar as grades de cerveja com o carrinho e fazer a entrega na casa da frente. Porém, ao pegar uma pilha de caixas, o carrinho engatou em outra pilha. Para evitar que aquelas caixas caíssem, ele soltou o carrinho e foi tentar segurar, mas esqueceu de todas as outras cervejas que foram para o chão em um efeito dominó, que deve ter doído na alma do funcionário cada vez que uma garrafa fazia barulho de vidro quebrado. O problema de agir por impulso é esse. Se ele tivesse deixado só as caixas que ficaram presas caírem, o dano teria sido menor. Mas na tentativa de não quebrar nada, acabou ficando com pouca mercadoria a salvo. Bom, falar é muito fácil, né? Mas quem vai conseguir raciocinar em uma hora dessas? Só dele ter colocado as duas mãos na cabeça quando tudo acabou, já representa o sentimento do coitado. Se o cara não for demitido nesse mês, não deve ter recebido nenhum tostão de tanto desconto que vai ter no salário. O jeito é sentar e chorar mesmo. Essa câmera de segurança lá de Curitiba estava filmando o movimento da rua que só tinha um homem sentado, mexendo em seu celular. Enquanto ele manda uma mensagem aqui, outra acolá, um dog aparece discretamente em suas costas, dá uma cheiradinha de leve e faz o rapaz de porte, urinando em suas costas. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Claro que o cara leva um susto, espanta o cachorro e tira a camisa, indignado com a situação e vai embora. Depois de um tempo, o vídeo desse momento viralizou no Facebook, quando uma emissora de TV local foi atrás do homem, veio a surpresa. Ele acabou adotando o cachorro. Parabéns!
O cara pode ter até ficado com raiva na hora, quem não ficaria, né? Ele conta que voltou na rua e, conversando sobre o assunto, descobriu que o cachorro não tinha um dono e muitas vezes passava fome na rua. Sendo assim, o bom samaritano levou o bichinho para casa. Eu acho que o plano do cão era só dar uma aliviada mesmo, mas acabou que o resultado final foi bem melhor do que o esperado. Todo mundo faz alguma coisa estranha quando tá sozinho, não adianta fingir que não. O problema é que às vezes estamos sendo gravados. Esse homem é um grande exemplo. Literalmente do nada o cara começa a fazer uns golpes de artes marciais, como se tivesse acabado de ver um filme de ação ou algo assim. O senhor que está do lado fica super desconfortável e sem entender o que está acontecendo. Bom, pra falar a verdade, ninguém que viu o vídeo entendeu nada. Eu tenho um probleminha. O rapaz demonstra todas as suas habilidades de luta contra o ar, parecendo criança quando começa a fazer karatê e se acha o próprio Bruce Lee depois da primeira aula. Repare que nem a pobre da bolsa escapa e ele a faz de saco de pancadas. É claro que o Shaolin da Deep Web não esperava que estava sendo gravado e que seu vídeo viraria meme em todo o mundo. As lojas e supermercados geralmente possuem regras de não deixar entrar com sacolas ou capacetes, por exemplo, a fim de evitar que certos malandros coloquem os produtos dentro e levem sem pagar nada. Porém, como impedir alguém de entrar com roupa? Essas duas mulheres aqui, que aparentemente não levantam suspeitas, estavam na loja sem nenhum desses itens proibidos. Porém, uma delas pega a maior caixa que tem na sua frente, coloca no meio das pernas, esconde com vestido e sai andando como se nada tivesse acontecido. Bom, pelo jeito foi direto pra Nárnia. Agora veja bem que na hora da mulher sair, ela caminha normalmente como se não estivesse nada ali com ela. Com certeza não foi a primeira vez que faz isso, pois claramente ela já desenvolveu muito bem essa técnica. Que deselegante! Para segurar uma caixa desse tamanho e sair andando assim não é coisa de amador, é a pro play do mundo do crime, se não fosse o fato de ter uma câmera registrando tudo que ela fez. Os drones captam muitos momentos legais e inacreditáveis. Como esse que irei mostrar agora, que sem sombra de dúvidas, não deixou o dono do aparelho nem um pouco feliz. Enquanto o equipamento sobrevoa uma rua, ele se depara com 4 jovens jogando uma partidinha de basquete e fica ali por alguns instantes. E esses poucos segundos foi suficiente para um dos garotos mirar e acertar uma bicuda em cheio no drone, que vai pro chão na mesma hora. Eu sou um moleque doido. Note que primeiro o garoto ia jogar com a mão, mas um amigo rouba uma das bolas dele. Com uma só disponível, ele se ajeita e vai de chute mesmo, acertando o drone de primeira. Será que a intenção era acertar mesmo? Ou ele estava pensando que não seria tão bom assim? Eu duvido que teria feito isso se soubesse que estava sendo gravado. É uma pena não ter a reação pós-acerto, mas o que eu queria mesmo ver era a cara da pessoa que controlava o objeto ao observar a bola chegando. Essa piscina aqui pode parecer muito bonita, mas na verdade ela foi fonte de um prejuízo gigantesco no valor de um carro, para ser mais específico. Repare que lá no fundo do vídeo tem um caminhão parado, que na verdade é um guincho que tinha a missão de levar esse carro para algum lugar, ou para a própria casa da piscina, não sabemos, mas seja qual for, essa missão fracassou. O carro se solta do veículo e sai descontrolado no meio da rua, e como as casas e os muros nos Estados Unidos na maioria das vezes são feitos de madeira, ele não teve muita dificuldade de derrubar a cerca e dar um mergulho na piscina do jardim. Que merda, hein? O coitado do motorista do guincho até tenta correr atrás do carro, mas fica desolado depois que o carro dá um tibum diante de seus olhos e afunda lentamente na água. Se você olhar bem, vai ver que ele dá uma olhada ao seu redor e sai correndo em direção ao guincho. Será que ele foi buscar ajuda ou decidiu fugir para bem longe?
Bom, eu espero que tenham conseguido recuperar o veículo todo encharcado e que ele ainda funcione. Esse homem que está no porta-malas do carro tira todas as sacolas e vai amontoando uma por uma em sua mão para não precisar fazer 2 viagens. Ele fica parecendo um muambeiro de tanta coisa, mas se tem algo que devemos admitir é que ele realmente estava empenhado em não ter que voltar no carro outra vez. Com tudo nas mãos, o homem vai até a lateral e de repente aparece com uma criança em cima dos ombros e não para por aí. Do outro lado, ele ainda consegue agarrar mais um de seus filhos, fecha a porta e segue com todas as coisas importantes em mãos. O maluco é brabo. Mas falando sério, essa primeira criança que ele pega claramente tem capacidade de andar sozinha, pois é bem grande. Bom, se fosse minha mãe, me acordava e ainda fazia eu levar metade dessas sacolas. No estacionamento desse supermercado, uma câmera que parece estar acoplada em um dos carros parados flagra um momento constrangedor que esse cara gostaria muito que não tivesse sido gravado. O marmanjo sai com seu carrinho fazendo umas gracinhas, mas quando decide tirar os pés do chão, leva um tombo e ainda derruba todas suas compras no estacionamento. Além de ficar com os joelhos ralados, o cara ainda ficou sem leite e ainda fez uma lambança. O engraçado é que a câmera do carro parece estar estrategicamente posicionada para capturar a queda do homem, que achou que era criança. As pessoas precisam entender que quando viramos adultos, os carrinhos de supermercado só servem para fazer compras mesmo. Agora ele teve um baita prejuízo com as compras da semana. Mas sabe como é, né? Não se pode chorar pelo leite derramado. Um programa de TV da Nova Zelândia que faz trollagens montou uma armadilha para os clientes dessa loja de roupas. Após serem atendidos, os clientes pedem para irem ao provador. Enquanto eles entram para experimentar as peças novas, a equipe rapidamente muda todo o cenário da loja, transformando o espaço em um vestiário feminino lotado de atrizes que estão de toalha. Quando o cara abre a porta e se depara com as mulheres gritando, ele fica sem entender nada e as reações são muito engraçadas. Mas a melhor parte é quando os trollados saem depois da equipe desmanchar todo o cenário. Os homens ficam completamente perdidos, pois a vendedora finge que não aconteceu absolutamente nada. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz. Existe até uma outra versão desse mesmo quadro, que ao invés de colocar o vestiário, a produção monta em segundos uma cela de prisão. E quando os clientes abrem a porta, eles se deparam com 3 caras mal encarados de uniforme jogando baralho. Existe aquele ditado que diz que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E eu acho que essa dupla de funcionários aqui levou esse negócio ao pé da letra. Enquanto estão sozinhos no que parece ser um depósito, eles decidem mandar um passinho no meio do expediente, como se estivessem comemorando algo ou fazendo alguma brincadeira muito louca, já que os movimentos são super aleatórios e engraçados. Os dois ainda fazem a gracinha meio que escondidos por trás das caixas, para evitar que qualquer um visse. Mas eles não contavam que um amigo que toma conta da segurança do local estava gravando tudo por uma das câmeras bem atrás deles. Para nossa sorte, o cara ainda deu uma trollada nos amigos e postou o vídeo nas redes sociais. Imagina o patrão olhando as imagens das câmeras de segurança e vendo os dois só no Rebolation ao invés de colocar a mão na massa. Pelo menos eles fazem essa pausa e logo depois já voltam para o serviço. Bom, eu acho que seria do mesmo jeito se eu e meu amigo tivéssemos trabalhando juntos. Eu tenho certeza que você já fez alguma coisa e pensou, ainda bem que ninguém viu isso. Acertei? Acertou, miserável. Porém, com o número de câmeras espalhadas por todo lado, é capaz que tenham te flagrado e você nem saiba disso. Esse enfermeiro aqui decidiu pegar uma das luvas usadas no trabalho e mirar em uma colega que estava sentada. Tudo isso em pleno expediente. Mas você já ouviu falar em karma?
Pois é, ele existe. O homem prepara essa espécie de estilingue, só que ele vai com muita sede ao pote e puxa no máximo que consegue, até que a luva arrebenta e ele mete a mão na própria cara, desistindo de fazer a trollagem logo em seguida. Ai, que burro! O mais engraçado é a cara de tacho que ele faz, como se nada tivesse acontecido. Eu tenho certeza que ele ficou feliz porque pelo menos ninguém viu esse momento de vergonha alheia. Mas será mesmo? Como sabemos, onde existe um mico, existe uma câmera, e o enfermeiro logo se tornou viral na internet. Nos Estados Unidos, um cara decidiu pegar sua Lamborghini preta e dar um rolê vestido de Batman. O que ele não sabia é que logo atrás do seu Batmóvel, 2 policiais estavam filmando todos os movimentos do engraçadinho, que foi obrigado a encostar para que os agentes verificassem se estava tudo ok, já que a placa do cara tinha um adesivo que dificultava a observação. O homem morcego desce do carro e conversa com a polícia, que parece não acreditar que ele está vestido desse jeito andando por aí. Eles verificam os documentos e no final acabam até tirando uma foto do cidadão. O fantasiado explicou o porquê daquela cena digna dos quadrinhos estar acontecendo, e ele não estava atrás do Coringa. O homem estava indo em direção ao hospital infantil, onde visitava sempre para trazer alegria para a criançada, que passava por um momento difícil. E esse era o motivo dele se vestir desse jeito. Bom, no final das contas, ele realmente era um super-herói da vida real. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas será que debaixo da máscara do Homem-Morcego não estava o próprio Bruce Wayne? Porque, vamos ser sinceros, comprar uma Lamborghini esportiva conversível, ter tempo para se fantasiar de Batman e sair andando pela cidade não é para qualquer um. Nem todo mundo tem ideia do quão complicado é fazer entregas de produtos. Aqui no Brasil a dificuldade às vezes está em receber o pacote em bom estado, já que funcionários dos Correios já foram flagrados organizando as encomendas desse jeito aqui, ó, com o maior cuidado do mundo, sem saber que estavam sendo gravados. Isso me irrita! Mas se você acha que esse tipo de coisa só ocorre em terras BR, está muito enganado. Nos States, o entregador logo depois do almoço estava com aquela preguiça brava e resolveu mandar a encomenda de uma forma inusitada. Ele pega a caixa, apoia seus pés no carro e lança até a porta do cliente. Vê se pode, há tempo de cair e quebrar tudo. Vagabundo! Dessa forma, ele não precisou carregar o objeto pesado. Tenho que concordar que ele foi bem inteligente, porém o que não esperava é que estava sendo gravado. Há aqueles que acham que o Manolo só estava se divertindo. De qualquer forma, do jeito que esse vídeo viralizou, não sabemos se ainda ele está com emprego. Espero que tenha ganhado uma segunda chance. Todo ano as grandes marcas de carros lançam vários modelos no mercado, mas se você quiser um exclusivo mesmo, é melhor falar com esse cara aqui. Ele está em um posto de gasolina abastecendo o seu caixão. Você não ouviu errado. E o na essa, meu irmão? O Manolo construiu um veículo que praticamente é um caixão motorizado. Depois de encher o tanque, ele monta no seu automóvel como se fosse a coisa mais normal do mundo e sai dirigindo, deixando o pessoal que estava em volta um tanto quanto confuso. Imagina que você chega em um posto de combustível e se depara com essa cena, o que pensaria? O motorista ainda sai rindo e acenando para as pessoas que estavam lá, todo orgulhoso do seu brinquedinho bizarro. Se o caixão é confortável o suficiente para a gente passar a eternidade deitado nele, por que não seria um bom banco de carro? Acho que foi essa lógica aplicada por aqui. Em algumas profissões, erros são inadmissíveis e uma delas é a carreira policial. Nesse vídeo feito no pátio da delegacia, 2 agentes descem do carro e começam a bater um papo. Até aí beleza, só que eles se esqueceram de um detalhe muito importante. Dentro de uma viatura havia um malandro que deveria ser conduzido ao interior da delegacia.
e percebendo a distração dos policiais, ele sai no pinote, correndo como se não tivesse amanhã e escapa bem debaixo do nariz das autoridades. Quando os dois percebem, já é tarde demais. Eles mal sabem o que fazer e ficam perdidos. Demoram demais para sair atrás do cara, que se bobear já devia estar até em outra cidade. Grande culpa disso foi do portão automático, que demora demais para fechar. E claro, temos que ressaltar a velocidade do malandro, que deveria fazer atletismo ou alguma coisa assim. Os guardas finalmente conseguem sair da delegacia, mas já era tarde demais. Quero só ver a bronca que eles vão ganhar quando contarem o ocorrido para o delegado. E não pode mentir, hein? Já que tudo está gravado. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.